do vício, a tragédia que o vício proporciona na vida de alguém, as interrupções, sabe, de vidas profissionais, a destruição de casamentos e principalmente a sabotagem, né, ou a autossabotagem que o vício produz na vida de uma pessoa, impedindo Deus de realizar aquilo que Deus tem para a vida dele, para a vida dela. E não são poucas as pessoas que têm situações de vícios na família. Eu convivi em mais de 40 anos com o problema de vício na família. Eu trabalhei com pessoas das mais diferentes dependências e compulsões, mais de 30 anos. Então, uma das coisas que eu aprendi, olhando para a Bíblia e olhando para a circunstância, que existe um ciclo do vício que aprisiona as pessoas, e é por isso que é tão difícil das pessoas saírem desse ciclo do vício, né? Um ciclo que não é virtuoso, ele é destruidor, ele é aprisionador. Essa é mais uma das chamadas prisões sem muros. A pessoa está livre, mas está escrava. A pessoa está livre, mas está sendo roubada no desejo de Deus de estabelecer coisas na vida dela. E no raio de destruição que esse vício proporciona, não apenas para a pessoa, mas nos entornos dela. Pais, mães, irmãos, amigos, vizinhos, são muitas vezes prejudicados, sofrem as consequências do vício de uma pessoa. Então, uma pessoa só gera um campo de destruição que vai muito além dela e produz tragédias, sequelas, às vezes até na sociedade, porque uma pessoa compulsiva, dependente, química, por exemplo, ela traz prejuízo até para a sociedade, né? Porque ela superlota os sistemas de saúde, as clínicas psiquiátricas e por aí vai. Então, não é fácil e nem simples tratar com uma pessoa que é uma pessoa viciada. Agora, é importante a gente observar que o vício não é apenas o vício das drogas legais, né? Como o álcool, né? O álcool é uma droga legal e que destrói a pessoa lentamente, e que produz um raio de destruição no entorno dela também lentamente. Os jogos, o Brasil está legalizando os jogos, né? A jogatina, né? É um vício terrível, né? E por aí vai. Trabalho demais com justificativas, né? De construir um patrimônio ou um futuro melhor, mas tem muita gente que trabalham demais porque eles fogem dos problemas, das suas realidades, às vezes dentro de casa, ou da dor de uma ferida, sabe? Que a prejudica, e então ela sofre. Que mais? Pessoas que são viciadas na religião, né? São as baratas de igreja, né? São aquelas pessoas que não saem da igreja, mas a razão de estar na igreja não é para servir, é para fugir de uma realidade, às vezes dentro de casa, né, dentro do contexto familiar ou dentro de si mesmo, né? Porque uma pessoa viciada, ela está nesse quadro devido a uma causa, né? Pessoas que são viciadas na pornografia, né? Pessoas viciadas nas redes sociais, na internet, pessoas com compulsões sexuais, vivem desenvolvendo várias coisas relacionadas à sexualidade que vai além da normalidade, não é verdade? Então, são apenas alguns vícios que eu listei aqui, pessoas que comem demais,
né? Ou come de menos, desenvolvendo aí bulimia e outras coisas mais, né? Ou obesidade se come demais. Então, como lidar com isso? Porque muitas vezes a gente não consegue compreender isso e a gente não consegue lidar com isso. A gente simplesmente diz assim, isso é falta de vergonha, isso é pessoa sem coragem, para mudar de vida. Não, essa pessoa não quer mudar de vida, pastor. Não quer. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe algo por detrás que a gente chama de o ciclo de todo vício. Quando você compreende isso, de repente você pode se tornar a pessoa que vai ser um instrumento de Deus para ajudar essa pessoa que está presa no vício, de repente um ente querido, de repente o cônjuge, o filho, o irmão, o pai, a mãe, né? Alguém do seu convívio. Se você compreender e se você buscar em Deus ferramentas, estratégias corretas, com certeza você pode ser um dos pivôs, uma das pessoas que Deus vai usar para libertar essa pessoa desse vício. Então, como que funciona o ciclo do vício? Olha essa figura, se você quiser tirar um print dessa imagem, você pode tirar. Esse é o ciclo de todo vício. Você observa que bem na base existe uma causa, que a gente chama isso de solo. Essa causa normalmente é um abuso que a pessoa sofreu em algum momento, às vezes, da sua vida, às vezes na sua infância, na sua adolescência. É esse trauma, né? É esse trauma que produziu uma vergonha que a gente chama de raízes, não é verdade? Chama de raízes. E às vezes não é só a vergonha. A vergonha a gente tem entendido que é a principal raiz de todos os vícios, né? A pessoa tem vergonha do seu passado, do seu pecado, a pessoa tem vergonha dos abusos que ela sofreu, da violência que ela viveu. Então a pessoa tem vergonha. E toda vergonha, ela produz uma dor, assim como a culpa. Pessoas que são frequentemente, sabe, açoitadas por esse sentimento de culpa, por algo que ela fez ou que fizeram com ela, leva essa pessoa a essa dor que não passa, que está sempre sufocando a pessoa, não é verdade? A ira, muitas vezes, também é uma outra raiz, sabe? A pessoa que sofreu injustiça ou está sofrendo injustiça. Então, ela quer reagir e muitas vezes ela não tem força, ela se sente impotente, ela continua sendo machucada. E isso também produz uma dor emocional. Uma outra raiz é o luto, sabe? É uma reação diante das perdas, às vezes da morte de um ente querido, da perda de um relacionamento, da perda da realização de uns sonhos. Então, observe essa palavrinha aí, vergonha, ela essa transição entre a causa e a situação que a vergonha, a culpa, o medo provoca, que é uma dor emocional. E leva a pessoa a ficar ansiosa, preocupada. E aí, então, ela consegue, né, encontrar alguns mecanismos, né, que a gente chama de ritual, na verdade, a gente chama de ritual. É onde a pessoa ela começa a descobrir que existe alguma coisa que pode trazer alívio para ela, que é o álcool, é a droga, é o sexo, é a pornografia, é a jogatina. E é interessante que aí essa pessoa ela toma para si, ou seja, ela age
Para quê? Por que ela fez isso? Ela fez isso para sufocar aquela dor da vergonha, aquela dor da culpa. Só que esse momento de prazer que o vício proporciona, ele passa. E a dor volta, só que agora ela volta mais intensa, que a gente chama de desespero, volta mais intensa. E agora somatizado com a culpa, com a acusação de ter feito algo ilícito, algo que feriu entes queridos. Então essa pessoa entra em desespero e novamente ela procura os outros mecanismos para aliviar essa dor. A dor do desespero, a dor da culpa, a dor da acusação, a dor da vergonha. E aí ela continua nesse ritual de usar o vício, experimentar o alívio, e aí depois que o alívio passa daquela dor que ela sentia, vem o desespero, a preocupação. Você vai encontrar essa mesma figura, sabe aonde? Numa passagem que está no livro de Tiago, capítulo de número 1, o verso de número 14, o verso de número 15. Olha que coisa interessante que você observa aqui, né, no ciclo de todo vício. Né? O texto diz que cada um é tentado na própria cobiça. Os desejos são concedidos e dá origem ao pecado. Pecado desenvolvido gera a morte. E aí a pessoa fica nesse ciclo vicioso, né? Esse ciclo destruidor. A pessoa tem uma dor emocional produzida pela vergonha, pela culpa, pelo medo, pelas perdas, por N situações, né, que produzem essa dor, acusação, não é verdade? E essa dor, ela não passa. Aí a pessoa busca um alívio, né, que a gente chama de ritual. E aí, dentro desse ritual, ele pratica a ação, ele usa a droga, ele usa o álcool, ele faz uso da pornografia, faz uso daquilo que traz um alívio para ele. E aí ele fica naquele alívio porque ele não sente mais aquela dor, ele não sente mais a culpa, ele não sente mais a acusação do fracasso que está sendo a vida dele, do raio de destruição que o vício está produzindo nos entornos dele. Então ele não sente mais essa preocupação. Só que o efeito dessa droga, desse vício, passa e volta o desespero novamente. E a pessoa fica nesse ciclo, né? Vem o desespero, vai buscar mais no vício alívio, porque o desespero produz a dor, uma dor emocional. Vai buscar o alívio no vício, e aí experimenta o alívio do vício dessa dor, e aí quando passa esse alívio vem o desespero, e a pessoa fica nesse ciclo que a Bíblia mostra para nós em Tiago, capítulo de número 1, o verso de número 14. Aí você diz assim, mas como sair desse vício? Como romper com esse vício? Como sair dessa situação? Não é algo simples, não é algo fácil. Porque se fosse fácil, as clínicas, sabe, a psiquiatria, a psicologia, tinha solução para isso. E a gente não observa uma resposta significativa da sociedade com relação a lidar com esses vícios. Então, o que fazer? Como lidar com isso? Eu vejo que primeiro a gente precisa compreender, né, como é que funciona. Porque você, de repente, tem alguém próximo de você, né? Seu irmão, sua irmã, né? Seu pai, sua mãe, seu amigo, seu vizinho, né? Alguém que você conhece, que você se importa, você se pergunta como é que eu posso ajudar essa pessoa. Primeiro é compreendendo.
entendendo que ela também está numa prisão, que ela também está sofrendo. E o sofrimento dela produz uma dor emocional violenta e ela não sabe como lidar com aquilo e descobriu que a única maneira de amenizar essa dor emocional é fazendo uso do vício. Então essa pessoa, de certa forma, é uma pessoa, é um preso, é um doente, é alguém que está escravizado pelo vício. Então quando você começa a compreender isso, você começa, então, de repente, a ter um direcionamento na sua intercessão, na sua oração. E aí entra Deus e traz uma estratégia, de repente um apontamento, um direcionamento para uma clínica, onde realmente essa pessoa ela vai experimentar o descobrimento das verdadeiras causas. Porque observe isso aqui. Quero colocar esse ciclo aqui de novo para você entender. Olha a base aqui, abuso. Se você não descobrir qual é o solo, qual é o trauma que produziu a dor emocional na pessoa, que é a vergonha, e que jogou essa pessoa dentro desse ciclo, e se você não remover essa causa, ou não tratar dessa causa, que às vezes é um abuso sexual, às vezes é um abuso espiritual, às vezes foi um abuso físico, às vezes um abuso emocional. Sabe quando a pessoa, às vezes na sua adolescência, juventude, né, se apaixonou por alguém, por exemplo, e de repente esse alguém espezinhou, sabe, acabou com ela, e desprezou os sentimentos mais nobres dessa pessoa, né? E de repente essa pessoa ela começa a experimentar uma dor forte da rejeição e não consegue lidar com aquilo. Então ela começa então a buscar alguns alívios e ela descobre algumas coisas que traz alívio para aquela dor emocional. Ela descobre que, tipo assim, a droga, uma vida sexual com libertinagem traz um alívio, então ela vai para aquilo. Ela sente prazer naquilo, mas depois vem a acusação, vem a culpa, porque aquilo passa, né? Aquilo passa. O barato do vício, ele não permanece, né? É um alívio temporário daquela dor emocional da pessoa. O que fazer? Se você não trabalhar com a causa, você jamais vai remover os sintomas. A gente sempre diz que tanto a dor quanto a febre é o sintoma de que alguma coisa não está bem no organismo. Então não adianta você tomar analgésicos, antipiréticos, porque é como se fosse a droga, né? Aquilo vai trazer um alívio momentâneo, a febre vai passar, a dor vai amenizar. Só que quando passar o efeito desses medicamentos, a dor volta e a pessoa continua com aqueles sintomas febrios, né, e de dores no corpo. Enquanto não descobrir a causa e remover a causa, os sintomas vão estar presentes, sendo aliviados apenas por medicamentos que são paliativos. Então, o vício é a mesma coisa. Quando você remove a causa, no caso da dor, da febre, com antibiótico, sabe? Porque você identificou a causa, é uma infecção em determinado lugar, né? E aí entra com o tratamento correto, obviamente sob a supervisão de um profissional da área. E aí então essa pessoa, removendo a causa, a febre e a dor desaparecem. Quando você consegue remover a causa que levou a pessoa à dependência, à compulsão, essa pessoa, ela não tem mais os seus sintomas. Eu tenho vários casos de pessoas que a gente acompanhou, inclusive dentro da própria
família. Remove-se a causa, o sintoma desaparece. Mas, como eu disse, não é um processo simplesmente fácil, mas é possível. Eu gostaria de orar por você que, de repente, tem algum tipo de compulsão e, de repente, começou a entender o porquê que você vai buscar o alívio nessa compulsão. Descubra a causa, remova a causa e você certamente será livre de todos os sintomas que a gente chama de vício. Quero orar por você. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que nos traz luz, nos traz discernimento e também nos traz estratégia para nos movermos, Senhor, não apenas no mundo espiritual, mas no mundo físico, para que a gente possa ser estratégicos, sábios, discernindo situações e circunstâncias e sermos canais de bênção para nós mesmos e também para as pessoas as quais amamos e também para as pessoas as quais o Senhor coloca em nossos caminhos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça, dê sabedoria a cada um desses internautas que vivem situações de algum tipo de vício em si mesmo, em algum membro da família, que eles possam ser esse canal de bênção para ajudar essas pessoas a saírem desse quadro. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço e é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero ter sido aqui em poucas palavras, né, em pouco tempo, de repente, um canal para trazer um pouquinho aí de luz, de repente, sobre áreas da sua vida que você está sofrendo, né? Porque às vezes a gente não sabe o que fazer, né? O que fazer, né? Então, existe alguma coisa assim. Primeiro é compreendendo e depois agindo sobre a direção e a supervisão de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida.